Esse é o seu devocional Esperança Diária, hoje dia 28 de junho, sexta-feira. O texto, o versículo do dia está lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2. Abra sua Bíblia e leia comigo. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Talvez você tenha uma outra versão, por exemplo, na NVI, esse mesmo versículo diz: o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. E muitos têm utilizado esse versículo para dizer que o coração de uma pessoa sábia vai se inclinar para o lado da direita e não da esquerda, trazendo para esse versículo uma conotação, uma aplicação política, mas não é isso que o texto está dizendo. Nesse texto de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, nós encontramos aqui um grande contraste entre a direção do coração do sábio e do coração do tolo. E para entendermos essa mensagem de forma mais profunda, sem essas aplicações pessoais e ideológicas, a gente precisa entender o simbolismo da esquerda e da direita dentro do contexto da Bíblia. Direita, na cultura judaica, a direita era associada ao lado de honra, de bênção, de força. Era onde os reis sentavam-se, os sacerdotes erguiam as mãos em bênção. Já a esquerda, por outro lado, a esquerda era associada ao lado da maldição, fraqueza e impureza. E isso na cultura judaica antiga. Mas esse texto está falando de inclinação do coração. O sábio e o tolo são os dois personagens apresentados aqui. O sábio, o coração do sábio se volta para a direita. Por isso que no versículo da imagem diz que se inclina para o bem. Se inclina para aquilo que é bom, se inclina para aquilo que é sábio, busca sabedoria, busca justiça, busca retidão, tudo aquilo que ele faz se alinha com os princípios divinos. Já o coração do tolo, ele se inclina para aquilo que é mal, para a esquerda, seguindo as suas tolices, seguindo as injustiças, seguindo as maldades, tudo aquilo que afasta de Deus, tudo aquilo que afasta ele de uma vida correta. Então, a grande interpretação desse versículo é: quais são os caminhos que nós estamos escolhendo para as nossas vidas hoje? Esse versículo pode ser visto como uma metáfora para os caminhos que cada um de nós escolhemos. O sábio, a pessoa sábia, vai escolher o caminho da sabedoria, da retidão, enquanto o tolo vai se desviar para a sua tolice, seguir o seu próprio coração e caminhar em direção à perdição. Esse texto, muito mais do que escolher direita e esquerda, num contexto de ideologia política, ele está falando da influência do nosso coração. Uma outra interpretação sugere aqui que o coração por si só já direciona as nossas ações. Um coração sábio, e talvez seja por isso que lá no Sermão do Monte diz que o coração puro, esse bem-aventurado que tem o coração puro, vai ver a Deus. O coração sábio, naturalmente, ele busca o bem, enquanto o coração tolo vai se inclinar para o mal. Esse texto também está falando de nós discernirmos, termos o discernimento. Esse versículo pode ser entendido como um convite ao discernimento, a aprender a identificar a sabedoria, a justiça e caminhar em direção às coisas corretas. Portanto, se a gente pudesse dar uma sugestão para você de aplicação prática desse versículo é: busca a sabedoria. Esse versículo nos convida a buscar a sabedoria neste dia, a evitar a tolice, evitar todo caminho de tolice e examinar o nosso coração. É preciso examinarmos o nosso próprio coração para entendermos de que lado nós estamos. Buscando as coisas das pessoas sábias ou buscando o caminho do tolo. Que Deus te abençoe, que você tenha um começo de final de semana abençoado.